Oi, meus queridos e queridas, tudo bem? Eu espero que sim, que estejam todos muitíssimo bem, que estejam ótimos. Eu sou Catarina Martins e hoje nós vamos falar sobre nossas crenças e o dinheiro, é claro. Todos nós sabemos que aquilo que nós acreditamos, assim é, né? E são as nossas crenças quem cria a nossa realidade. Então vamos conversar sobre isso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere fazer a sua inscrição. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixa o seu like no vídeo, tá? E vamos lá, vamos conversar sobre isso. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Na internet hoje em dia. Nossa, as suas crenças, escassez e não sei o que tem, dinheiro. A gente está entupido com esses negócios. E chega até um certo momento onde você acha que tá tudo bem, que você já ressignificou tudo, que você está pronto para prosperar, mas a coisa não acontece, a coisa não anda, e você trabalha e você faz e não anda, né? Vou contar para vocês aqui, tá? Sobre mim. Eu sempre trago aqui coisas sobre mim, as minhas experiências. Eu sempre trago aqui aqueles insights, aquelas loucuras, né? Que só a Catarina passa, ou pelo menos ela pensa que é só ela, né? Então vamos lá. Prosperidade, abundância, dinheiro e as nossas crenças, né? Por que eu falei prosperidade, abundância e dinheiro? Porque são três coisas que são estados de espírito, né? Estados diferentes. A prosperidade é aquela pessoa que, se ela estiver comendo, ela se sente próspera. Se ela não estiver comendo também, ela está se sentindo próspera, ela está naquele estado de prosperidade, sabe? É um estado de prosperidade. A abundância é a mesma coisa. Não depende tanto de quanto você tem na sua conta bancária. A abundância, ela vem falando de tudo. Se você tem saúde, você é abundante, sabe? Se você tem uma família feliz e saudável, você é abundante. Se os seus pets estão bem, você se sente abundante, sente aquela pessoa, sabe, farturada, bem-aventurada, digamos assim. Mais ou menos isso. E dinheiro é o quanto você tem na sua conta, né? Que sem esses outros dois estados, o quanto você tem na conta não faz muita diferença, né? Então, por isso é importante entendermos um pouco mais sobre esses três estados: a prosperidade, a abundância e o dinheiro, tá? E a escassez. Tem gente que tem muito dinheiro, mas vive no estado de escassez. Como assim, Catarina? Sim, tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade, não tem abundância. Não é uma pessoa próspera, não é uma pessoa abundante. É alguém que está o tempo todo com medo de perder, o tempo todo contando ali quanto, sabe, contando moedinhas, digamos assim, o tempo todo controlando o quanto você vai comer, o quanto vai comer, o quanto vai gastar, o quanto vai fazer, de dinheiro vai usar, tudo. Está sempre controlando tudo. Essa pessoa é uma pessoa que, apesar dela ter dinheiro, ela é uma pessoa extremamente escassa, vive na escassez, tá? É um estado mental da pessoa. Estávamos conversando esses dias, eu e uma outra pessoa, nós estávamos na designer fazendo
as nossas unhas. E essa mulher chegou e nós começamos a conversar sobre a escassez de recursos, né? Conversando sobre o nosso passado, a gente dando risadas das coisas que a gente viveu na infância, né? De como era a vida. Então, nós conversando sobre isso, eu falei para ela o seguinte, sabe o que eu fico mais feliz toda vez que me enche o meu coração de gratidão e de alegria? É quando eu vou lá onde eu nasci, onde o meu pai mora até hoje, alguns dos meus irmãos moram lá ainda. É quando eu chego lá e eu olho para as pessoas lá, e vejo que elas estão bem melhor vestidas do que eu. Estão ali, você vê as meninas com os cabelos lindos, maravilhosos, as unhas perfeitas, as sobrancelhas, cílios, tudo bem perfeito. Eu olho, meu coração se enche de alegria. Porque você percebe que, cara, aquele estado ele não existe mais. Aí, conversando sobre isso, ela falou assim, Catarina, mas você já percebeu que tem pessoas que mesmo tendo dinheiro, elas ainda mantêm esse estado de pobreza, essa escassez? Elas não, parece que elas não conseguem saltar, elas não conseguem sair dali. Parece uma coisa que está impregnada na pessoa. Eu falei, e de certa forma é. De certa forma é. A pessoa tem dinheiro, mas ela acredita, ela continua acreditando que ela precisa, ela é pobre, que ela não tem recurso. E realmente assim ela é. Apesar independente do quanto ela tem na conta bancária, ela é uma pessoa escassa, é uma pessoa pobre. E ela me dando exemplo de uma pessoa que ela conhece, que hoje tem uma condição financeira que é só ela e um filho dentro de casa. O filho já é adulto, mas como ele tem um problema, ele recebe, né, auxílio do governo e mora só ela e ele. Ela tem uma aposentadoria, ainda tem algumas coisas que ela faz que traz dinheiro para casa. E ela contando para mim que essa pessoa é uma pessoa que tem... Sabe aquela pessoa que chega na sua casa e começa a falar, aqui você não tem umas roupas aí que você não usa mais para você me dar, não? Você não tem uma sandália? E assim, tudo que ela vê jogado, ela pega aquilo para levar para casa. Se a pessoa tá lá com assim, não, isso aí é para mim pôr no lixo. Não, isso aqui serve ainda dá para usar, e cata aquilo para levar para casa. E ela falou assim, ela sai carregando aquela sacolada de roupa da casa dos outros, roupa usada. E a gente conversando sobre isso, sabe? A pessoa que mantém aquela mentalidade de escassez, da falta, que viveu, foi uma pessoa que viveu muita falta na infância e não consegue sair disso, não consegue saltar. E a gente conversando, foi interessante que eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha... a nossa vida é do jeito que nós acreditamos que ela é. Se você acredita que você é uma pessoa doente, pode ter certeza, em menos de 15 dias você vai se tornar essa pessoa doente. Ali, ó, 21 dias, no mínimo 21 dias, você vai se tornar essa pessoa doente. Alguma coisa vai acontecer e você vai ficar doente realmente. Por quê? Porque aquela crença que você tem, aquilo que você acredita, que você passou a acreditar, aquilo se realiza na sua vida. São as nossas crenças que criam a nossa realidade. E nós conversando a respeito disso... Depois eu vim para casa, eu fiquei refletindo nisso.
e falando, cara, é sobre isso, as nossas crenças, aquilo que eu acredito, cria essa realidade que eu estou vivendo. Então eu comecei a investigar a mim mesma. Ok, o que eu acredito? Qual é a minha crença que não me deixa avançar? Por que eu estou parada? O que está acontecendo? No que eu estou acreditando? O que eu estou acreditando que está me mantendo aqui? Fiz essa pergunta, pensei um pouco, levantei e fui cuidar da minha vida. De repente, conversando com uma outra pessoa, essa pessoa começou a tocar no assunto de mulheres que trabalham, mulheres que trazem dinheiro para casa, que o mundo... E essa pessoa falando, olha, o mundo está tão diferente porque hoje em dia as mulheres, elas desenvolveram uma capacidade tão grande que a mulher ela não precisa mais do homem para nada, que não sei o que. Sabe, essas conversas. E eu parei, ouvi aquilo, deixei e continuei. Chegando em casa, eu fui ler, acho que foi na internet, eu fui ler algo que nessa leitura estava falando sobre o fato de a mulher acreditar que, por ela ser mulher, ela é incapaz de gerar riqueza, de trazer dinheiro para casa. Ela acha que, pelo fato que a mulher não ganha dinheiro. Na hora eu ainda pensei, gente, mas tem gente que pensa assim ainda. Aí, na hora que eu falei isso me deu um choque. Eu falei, ei, peraí, Catarina, vamos lá. O universo está te respondendo algo aqui. Dá para você parar, olhar para isso e observar isso? Vamos lá, vamos pesquisar? Eu parei e comecei ali a pensar na minha vida. O que eu ouvi em relação à mulher e dinheiro? Toda a minha vida. Não só o que eu ouvi, mas os exemplos que eu via à minha volta. Então eu parei e fui prestar atenção naquilo. Eu acabei pensando, eu acabei acreditando que toda a minha questão financeira na infância, todas as dificuldades que eu passei, todas as fome que eu senti, os desejos que eu tinha de criança e que não foi realizado, foi por quê? Porque na minha casa, a figura que eu tenho na minha memória, que trazia recursos para casa, era minha mãe. E a minha mãe era mulher. Naquele lugar, naquela realidade ali que eu vivia, na onde eu estava, naquele ambiente, a mulher, ela executava o mesmo trabalho do homem, mas ela recebia menos que o homem. Porque mulher não ganha dinheiro. E eu comecei a pensar nisso e eu fui revivendo e relembrando, trazendo para mim as memórias de infância, quando eu ouvia meu avô falar que a obrigação de levar dinheiro para casa era do meu pai, não era da minha mãe. E a minha mãe trabalhava muito, meu pai também. Mas eu parei, cara, por que eu não tenho assim comigo essa lembrança do meu pai levando as coisas para casa? Era a minha mãe quem levava. Eu não tinha essa lembrança do meu pai. Na verdade, as lembranças que eu tinha do meu pai, era do meu pai tirando as coisas de casa e vendendo. Que ele tinha essa mania de vender as coisas. Por exemplo, a gente colhia uma quantidade de feijão, ele tirava a maior parte daquilo e vendia. E eu não via o meu pai retornando para casa
com o dinheiro ou a mercadoria e falando, olha, eu vendi o feijão e comprei isso aqui. Eu não via isso. Até porque o meu pai, ele sempre saía de dia e quando ele chegava à noite, os filhos já estavam todo mundo dormindo. Aí eu comecei a pensar nisso e eu falei, cara, eu acredito que a mulher não ganha dinheiro. Mas isso não é verdade. A mulher ganha dinheiro sim, ganha dinheiro pra caramba. Se eu olhar à minha volta, eu vou ver aí a quantidade de mulheres empreendedoras, empresárias que leva dinheiro para casa. E foi muito interessante eu mexer nesse negócio que um dia, conversando assim, sabe, em um diálogo mental com a minha mentora, ela falou isso para mim. Ela falou assim, por que você não confia tanto na sua capacidade de fazer dinheiro? Você é tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Você ainda se acha muito incapaz. E talvez essa incapacidade que você sente, você deva olhar para isso com um pouco mais de amorosidade. E deixa eu te falar uma coisa, a mulher ela é tão capaz quanto o homem. A mulher, é óbvio que a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher, não existe esse negócio, a mulher não precisa de homem para mais nada. Isso aí é invenção de gente doida, tá? Isso não existe, nós precisamos uns dos outros, sim. Então, você é tão capaz quanto qualquer homem. Você pode gerar tanta riqueza quanto qualquer outro homem. Você não tem que se manter abaixo, tá, do teu marido. Tipo assim, você não tem que se manter financeiramente abaixo do seu marido porque você acredita que a obrigação, que quem tem que trazer o maior valor para sua casa é o seu marido. E eu falei, e deixei, a coisa passou. E depois disso veio essa reflexão logo nos dias seguintes sobre isso. E eu falei, cara, realmente é isso. É isso. E por isso eu não tenho me dedicado tanto às coisas que eu sei que vai me trazer um retorno gigantesco. Por quê? Porque eu fico olhando sempre para o meu teto, que é o meu marido. É o quanto o meu marido faz, o quanto o meu marido ganha. Eu não tenho permissão, eu não me dei permissão, eu não estou permitindo subir, eu não estou permitindo fazer mais dinheiro que o meu marido. E tive uma lembrança também do meu primeiro casamento, que eu arrumei um emprego na época que eu ganhava o quê? Eu ganhava R$100 a mais que meu ex-marido. Isso gerou um conflito enorme dentro de casa. Ele falava, onde já se viu a mulher ganhar mais do que o homem? Ele não aceitava isso. O meu ex-marido, ele era esse ogro, sabe? A consciência dele ainda era essa consciência do patriarcado, né? Que veio com esse patriarcado, essa consciência doentia, né? De que a mulher ela tem que estar sempre um pouco menos do que o homem, que o homem é o cabeça da casa. Mas hoje eu olho e falo, poxa, o meu marido, ele continua sendo o provedor da minha casa. Eu não vou tomar esse lugar dele, porque eu já tomei o lugar do meu marido uma vez. E quer saber de uma coisa? Eu não quero isso mais para minha vida. Eu quero estar aqui no meu lugar.
Eu quero estar no meu lugar de esposa. Independente de quanto eu ganho ou não, ele é o provedor. Ele é ele é o meu protetor, digamos assim. Porque podem as pessoas falar o que quiser. Podem o feminismo tóxico falar o que quiser. Mas no fundo, toda guerreira, o que ela sonha é em ter um super-herói que vai cuidar dela, que vai protegê-la. Gente, isso está intrínseco na nossa essência. Nós, mulheres, gostamos disso, gostamos de ser cuidadas, tá? E o quanto eu ganho não impede, não me tira desse lugar de querer ser cuidada, de forma alguma. E eu comecei a avaliar a minha vida e acabei percebendo que todas as vezes que eu pensava em que eu sou também arqueterapeuta, né? Desculpa, a voz enroscou aqui. Eu também sou arqueterapeuta. Então, todas as vezes que eu pensava em arquétipos para dinheiro, eu sempre pensava em arquétipos com a energia yang predominante. Porque na minha cabeça, só ganha dinheiro se tiver o yang predominante. Eu nunca pensava, sabe, na energia yin. Quando eu pensava no arquétipo, no símbolo da Cleópatra como arquétipo, eu vi uma Cleópatra yang. E é aqui que todos nós nos enganamos muito. Porque voltando a estudar sobre Cleópatra, eu acabei percebendo que Cleópatra era um ser completo. Ela tinha essas duas energias equilibradas, o yin e o yang. Ela era completa. Ela sabia ser feminina e ela sabia quando ela precisava agir com a sua energia yang, ela sabia ser estrategista, racional. Ela era completa. Sabe? Então eu comecei a pegar esses feelings, a pegar essas ideias, a prestar atenção nisso. E eu fui ressignificar essa crença, sabe? Eu fui ressignificar essa crença. Comecei a trabalhar com essa crença de que a mulher não ganha dinheiro. De que a mulher, ela tem que, por obrigação, uma obrigação que eu não sei de onde que veio, ela tem que ganhar menos do que o homem, do que o marido. Gente, isso são coisas que são crenças que elas estão ali tão bem camufladas, que se você não pegar uma lupa e olhar esse negócio de perto, você não descobre. Se você não dedicar tempo e horas de estudo, você não consegue chegar nelas. E interessante que eu já vinha trabalhando as questões do meu feminino, porque eu tenho a energia yang muito alta, né? O yang predominante. Então, eu estava trabalhando essa questão para equilibrar a energia yin e yang. E desde criança, devido às situações que a gente vivia, e eu acho que nem só por isso, mas eu sempre disse que eu vou ser rica. Eu vou ser rica. Eu não aceitava menos do que isso na minha vida. Eu nunca aceitei menos do que isso na minha vida. E eu fantasiava a minha riqueza, eu realmente... Eu saía, eu com a barriga roncando, gente, de fome, sabe? Eu começava a fantasiar que eu era rica, que eu tinha dinheiro, que eu tinha fazenda, que eu tinha isso.
eu saía daquele mundo, literalmente, né? Literalmente eu saía daquelas questões. E naquela época, todas as mulheres daquela comunidade, elas eram aquelas que ficavam em casa. A única mulher que saía para trabalhar era minha mãe. As outras estavam sempre em casa, cuidando das coisas em casa, fazendo almoço, fazendo comida para o marido, cuidando dos filhos. E a minha mãe trabalhando. Aí isso implantou essa crença na minha cabeça de que o fato da minha mãe trabalhar e plantou na minha cabeça também que só a minha mãe trabalhava, mas não é verdade isso. Que a minha mãe era provedora, mas não é verdade isso. Que era só minha mãe quem trabalhava. Isso não era verdade. A minha mãe também, ela tinha essa energia yang muito predominante, sabe? Ela era aquela mulher, ela era a legítima guerreira, né? Que no fundo eu só queria ser cuidada também. Mas as escolhas, né, que ela fez e que o meu pai também fez com que ela tivesse que ser guerreira, né? Ser batalhadora. Então, eu cresci muito com isso, eu estava trabalhando a minha energia feminina. E quando eu comecei a trabalhar a minha energia feminina, foi quando eu entrei em ressonância com o arquétipo da Lilith. Muitas pessoas vão ter um baque agora, porque eu sei que na visão das pessoas, a Lilith é aquela que não aceitou ser submissa ao homem, que fez isso, que fez aquilo. E eu confesso para vocês que quando eu entrei em ressonância com esse arquétipo, eu também acreditava nisso. Apesar de achar que não era bem, eu sempre soube que não era bem assim, mas eu também acreditava nisso. Nessa faceta, né? nessa versão da Lilith que as pessoas contam, que os mitos contam, que as histórias contam por aí. Então, o que eu acabei fazendo foi entrando em ressonância com o arquétipo da Lilith. A Lilith me ensinou que ser independente não tem nada a ver com não precisar do homem, igual o povo hoje coloca no mundo. Você é suficiente. É lógico que você é. Você é suficiente. É você saber que você é suficiente, que você consegue sobreviver sozinha se preciso for, mas você não precisa disso. Você tem um parceiro, você pode deixar esse parceiro ser quem ele tem que ser. Você não precisa sair do seu lugar e ocupar o lugar dele. Não é assim. E outra coisa que esse arquétipo ele me ensinou foi o seguinte: você precisa aceitar a sua energia, aceitar o seu feminino sagrado, olhar para ele, curar todas as feridas, acolher essa energia. Por quê? Porque você está sempre expulsando isso da sua vida. Porque o seu desejo baseado nas suas crenças, o seu desejo de cocriar riqueza é tão grande que todas as vezes que você acessa um pouquinho da sua energia feminina, logo você sai, você não aceita ficar ali. Você não permanece por muito tempo na sua energia feminina. Então eu comecei a estudar sobre o feminino sagrado, eu comecei a estudar sobre constelação familiar,
sobre a energia do pai e da mãe, né? E eu fui estudando e estudando também as palestras do professor Hélio Couto. Eu fui na palestra onde ele fala sobre o Yin e o Yang. Falei, eu quero assistir, eu quero estudar novamente sobre isso. Então, cara, assistindo aquela palestra, as fichas caíram, mas caíram assim, ó, de milhões. Eu falei, cara, tá vendo? Se a gente não parar para investigar as nossas crenças, aquilo que a gente realmente acredita, você não consegue ganhar dinheiro. Porque você tem uma crença dentro de ti que está te impedindo de fazer isso. E depois que eu, depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a trabalhar em mim, a ressignificar essas crenças, um dia eu estava em casa e meu celular tocou, nem olhei, nem tocou notificação, nem olhei. Continuei fazendo o que eu estava fazendo. Quando eu fui olhar, tinha um Pix, caiu um Pix no meu celular de R$388. Cara, eu fiquei doido. Falei, tá, mas de onde veio esse dinheiro? Peraí. Aí que eu fui investigar, era uma pessoa que mandou para mim esse dinheiro, porque eu tinha conversado com ela um dia anterior e falado para ela que o meu ring light, né, onde eu coloco o meu celular, essa luz que fica aqui, ele tinha quebrado mas que eu não ia comprar um naquele momento, porque eu queria esse que eu tô com ele aqui hoje, eu queria esse aqui, porque ele é melhor, ele é tal, e conversei com essa pessoa, e ficou por isso mesmo, nós conversamos, rimos, brincamos, no outro dia ela manda esse valor pra mim. Aí eu fiquei, cara, como assim? Mas eu não associei que eu já né, que eu estou me abrindo para a energia do dinheiro, que eu entendi que eu posso sim ganhar dinheiro, que não existe esse negócio de mulher não pode ganhar dinheiro, isso aí é só uma crença, não é verdade, não é a verdade. Então, assim, o que eu quero trazer, que eu quero que você entenda, você que está assistindo esse vídeo até aqui, é que as questões das nossas crenças, por mais que para outras pessoas aquilo nem faça sentido, falar, cara, sério que você acreditava nisso? Sim, porque as nossas crenças, elas são criadas a partir do ambiente onde estamos, onde nascemos. E o ambiente no qual nós estamos também reforça essas crenças, sabe? Então, é interessante você parar um pouco, se você está sentindo, cara, eu não consigo ganhar dinheiro, o que está acontecendo? O dinheiro, eu não consigo ficar com dinheiro. Para um pouco. Comece a avaliar. O universo, ele vai te mandar coisas para te colocar, para te mostrar a sua crença. Se você quer saber no que você acredita, olha para o seu entorno. Olha para a sua vida. A sua vida, a sua realidade é exatamente aquilo que você acredita ser real. Você acredita ser verdade. Você está vivendo a sua verdade. Então, a partir daquilo que eu tenho para mim como verdade, é aquilo que eu vou viver. Eu estou vivendo a minha verdade. Qual é a sua verdade? No que você acredita?
em relação. E pode colocar isso em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua visão de mundo, digamos assim. Coloca isso em tudo na sua vida e você vai conseguir identificar as suas crenças. E a partir do momento que você vê, não tem como você desver, né? Aí, enquanto você não ressignifica aquela crença, você só precisa encontrar a crença. Você encontrou, você ressignifica. Você olha para aquilo com amorosidade, tá? Agradece que por um tempo aquilo fez sentido para ti, mas não, a partir de hoje não te serve mais. Então, você, como ser divino, como um Deus, uma deusa que você destrói e descria aquela crença e coloca uma nova no lugar. Coloca uma nova crença no lugar daquela. Mulher ganha dinheiro pra caramba. Entendeu? A mulher ganha dinheiro pra caramba. E o universo, ele vai trazer pessoas, situações e coisas para a sua vida que vai reforçar essa crença, essa nova crença. E você vai passar a viver de acordo com essa nova crença, tá? Da mesma forma que você cria uma crença, você pode destruí-la quando ela não fizer mais sentido para você. Você é um deusinho, é uma deusinha. Então você pode destruir e descriar tudo que você cria, você pode destruir e descriar na sua vida, tá? Gratidão, meus amores, e até o próximo vídeo.